Você já sentiu aquela sensação estranha de que tem algo lá, no fundo, onde os olhos não alcançam? Talvez a gente não esteja tão sozinho quanto pensa. E talvez, só talvez, o mundo seja muito mais profundo e vivo do que imaginamos. Durante séculos, cientistas, exploradores e teóricos da conspiração levantaram uma pergunta incômoda. O que realmente existe no centro da Terra? Uma massa incandescente de ferro? Um núcleo imóvel? Ou algo que pulsa, respira e está acordando? E se eu te dissesse que em uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta, pesquisadores escavaram tão fundo que algo respondeu de volta? Não um eco, não um gás estranho, mas algo vivo. Hoje você vai descobrir uma história escondida entre os limites da ciência e o abismo do inexplicável. E te aviso, o que você vai ouvir pode mudar o que você acredita sobre o nosso planeta. Nos anos 70, em plena Guerra Fria, os soviéticos iniciaram uma perfuração experimental que entrou para a história, o Poço Superprofundo de Kola. O objetivo oficial era estudar as camadas geológicas da crosta terrestre, mas extraoficialmente havia outro interesse. Relatórios internos falavam de anomalias magnéticas, sons inexplicáveis e um comportamento estranho dos instrumentos abaixo de certa profundidade. Com mais de 12 quilômetros escavados, o projeto foi abruptamente encerrado, sem explicações plausíveis. A versão divulgada ao público? Temperaturas extremas e instabilidade do solo. Mas quem participou conta outra coisa. Segundo documentos vazados por um ex-cientista russo, eles captaram sons de algo se movendo, não ruídos sísmicos, mas padrões rítmicos, semelhantes a batimentos ou vibrações orgânicas. E o mais perturbador, houve relatos de interferência mental entre os membros da equipe, como se algo estivesse tentando se comunicar ou manipular. Esse material nunca foi oficialmente reconhecido, mas despertou o interesse de agências secretas e grupos independentes ao redor do mundo. Inclusive, motivou uma expedição privada, financiada por um bilionário excêntrico, que queria ir além de onde os soviéticos pararam, e foi aí que começaram os desaparecimentos. Em 2011, um grupo de exploradores liderado pelo geólogo britânico Dr. Alan Bower iniciou uma escavação em um ponto esquecido do antigo Mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. A região, seca e devastada por décadas de exploração soviética, era um deserto silencioso e tóxico, o local perfeito para evitar olhares curiosos. Segundo Bower, imagens de satélite haviam identificado uma falha geológica ativa e sinais térmicos semelhantes aos registrados em Kola, mas ainda mais intensos. Ao atingir os 14 quilômetros de profundidade, os registros se tornaram confusos. As últimas transmissões falavam de estrutura orgânica e resposta rítmica ao sonar. Depois disso, silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta. O que aconteceu com a equipe permanece um mistério. O governo local negou qualquer operação do tipo. Os familiares dos desaparecidos foram silenciados com indenizações discretas. Curiosamente, nas semanas seguintes, moradores da região relataram tremores anormais e um estranho zumbido vindo do subsolo, que só podia ser ouvido durante a madrugada. Alguns alegaram ter tido sonhos vívidos com formas escuras, olhos sem rosto e vozes que sussurravam: "Não nos acordem". Coincidência? Ou o eco de algo que nunca deveria ter sido perturbado? A ciência oficial afirma que o centro da Terra é composto por um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido, feito principalmente de ferro e níquel. Mas há contradições gritantes nessa teoria. Como explicar a atividade magnética irregular? Por que certas ondas sísmicas se comportam de forma imprevisível ao atravessar o núcleo? E mais, por que existem zonas sísmicas silenciosas, onde nada parece refletir de volta? Em 2023, um grupo de pesquisadores da Universidade de Osaka publicou um estudo controverso, sugerindo que o núcleo poderia conter materiais não identificáveis pela nossa tecnologia atual. Eles foram ridicularizados, claro, mas pouco depois, o estudo sumiu do repositório científico da universidade, e os autores se recusaram a dar entrevistas. Muitos acreditam que há uma força ativa impedindo que certos dados venham à tona. E se essa força não for apenas institucional, mas biológica?
Imagine que o centro da Terra abriga um organismo gigantesco, adormecido há milênios, cuja simples consciência afeta o campo eletromagnético do planeta. Um ser tão antigo quanto o próprio tempo, um guardião, ou talvez um prisioneiro. Civilizações antigas, de sumérios a hindus, falavam de mundos subterrâneos, os gregos chamavam de Hades, os tibetanos de Shambhala. Em muitos desses relatos, os habitantes das profundezas não eram demônios nem mortos, mas seres sábios, antigos, que detinham o conhecimento perdido da criação. Em manuscritos apócrifos descobertos na Etiópia, há menções a uma besta viva que dorme sob o mundo dos homens, com olhos que brilham mesmo nas trevas eternas e voz que dobra a vontade dos incautos. Parecem lendas, mas e se forem ecos de algo que realmente existe? O arqueólogo francês Jean Moreau passou décadas rastreando essas pistas. Em seu diário, encontrado após sua morte misteriosa, ele afirma ter descoberto uma caverna nos Montes Urais que respirava. O ar pulsava, como se houvesse algo vivo atrás da rocha. Ele nunca mais foi visto depois de relatar isso a uma sociedade esotérica secreta. E se as lendas não forem só mitos? E se elas forem advertências? Fontes anônimas afirmam que em áreas específicas do globo, como a Antártida e o deserto da Namíbia, existem instalações secretas dedicadas a captar sons vindos do subsolo profundo. Eles chamam isso de protocolo de escuta invertida. A ideia? Aguardar algo responder. E segundo um informante, essa resposta já veio. Um ruído captado por sensores ultrassensíveis no Ártico em 2022 revelou um padrão rítmico de baixa frequência que se repetia a cada 3 horas. Não era natural, não era mecânico, era orgânico. A maior parte da população jamais saberá disso. Mas agora você sabe, e talvez em algum lugar abaixo dos nossos pés, algo também saiba que você sabe. Você consegue sentir isso? Como se o chão estivesse mais instável hoje? E se tudo que nos disseram sobre o interior do planeta for só uma cortina de fumaça? Se existe algo vivo no centro da Terra, o que realmente está em jogo não é só ciência. É o que acontece quando a humanidade cutuca o que deveria permanecer adormecido. Então eu te pergunto, será que ainda dá tempo de voltar atrás? Ou será que já fomos ouvidos e eles estão acordando? Se você chegou até aqui, é porque também sente que algo está fora do lugar. Curta esse vídeo, comente o que você acha que pode estar escondido nas profundezas da Terra e se inscreva no canal para descobrir comigo os segredos que ninguém mais tem coragem de contar.